Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Vocês estão felizes? Amém. Quem tomou café hoje, diga amém. Amém. Vocês estão mais animados que o normal hoje. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu não sei se você já percebeu, mas tem uma pessoa muito bonita sentada na sua cadeira. Eu sinto que a autoestima está baixa, eu vou falar novamente, né? O certo é ter assim, amém. Calma, eu nem falei ainda, calma. Eu não sei se você já percebeu, mas tem uma pessoa muito bonita sentada na sua cadeira. E na cadeira ao lado também. Nessa hora, os jovens, às vezes, resolvem já dar aquela olhada, aquela profetizada. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga, meu amor. Jesus te ama. E eu também. Já saiu muito casamento assim aqui, gente. Você não faz ideia. Já saiu casamento demais. E hoje nós estamos começando uma série muito especial, que é a cultura da mesa. Algo totalmente bíblico e que tem feito a diferença de geração em geração, desde que o mundo é mundo. E eu quero que você abra comigo sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 46. Atos capítulo 2, versículo 46. Quem está nos assistindo pela Angelim TV, muito bem-vindos. Que o Senhor possa falar poderosamente com o seu coração nessa manhã. Atos 2, 46. Quem achou, diga amém. Amém. Acho que está sobrando uma frequência aí no microfone, meu filho. Dá uma olhadinha aí para mim, por favor. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Feche os seus olhos, coloque a mão no trono do seu coração. Pai, essa é a tua palavra, a ti nós louvamos e bendizemos. Celebramos o teu nome nessa manhã e te pedimos que fale no íntimo do nosso coração, em nome de Jesus. Digam todos amém. Amém. Igreja, na cultura judaica, que é a origem do cristianismo, a mesa não era apenas um móvel de enfeite. A mesa não era apenas aquele objeto de valor que ficava ali para que alguns outros objetos ficassem em cima dele. Mas desde o começo das coisas, a mesa se tornou para as famílias que compreenderam aquilo que Deus queria gerar nelas. A mesa se tornou uma espécie de altar. Não um altar de idolatria, não um altar para servir algum outro Deus que não fosse o nosso único e verdadeiro Deus, mas um altar onde a família sentava em volta para que o Senhor também estivesse ali. Salmos capítulo 128, versículo 3, a parte B do versículo diz: teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eu quero ler o salmo com você por completo. Abra comigo, por gentileza, aí, capítulo 128, versículo 3. Vamos começar, já que é pequeno, vamos ler ele todinho, desde o versículo 1. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Diga amém. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Homens, digam amém. Vê que aqui existe um texto direcionado essencialmente à figura paternal, porque a palavra de Deus nos revela que a condução da família é papel do homem. Uma família ela se torna disfuncional quando, por exemplo, a mulher quer mais de Deus do que o homem. Quando a mulher quer mais estar na igreja, quer se envolver mais do que o homem, ali há uma disfuncionalidade. Por quê? Porque desde o começo das coisas, como Deus criou, se você chega lá em Gênesis, você vê a palavra de Deus sendo dita: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma mulher para que lhe corresponda e lhe auxilie. Então o papel da liderança, homens, é nosso. E o salmista está dizendo aqui: aquele que teme ao Senhor.
Veja que ele fala no versículo 2, será feliz e próspero. Então é a palavra que vai irradiar para a família, a partir da figura de um homem posicionado, de um pai posicionado, de um marido posicionado. E a nossa oração nesse tempo, em nossa casa, na nossa igreja, tem sido para que Deus levante famílias fortes, mas não existem famílias fortes com homens fracos. Eita, que entrou na veia do Powerman agora, né? Mas não tem para onde fugir. Famílias fortes começam com homens fortes. E ser forte não quer dizer ser duro, irmão. Porque quem é duro é quebrado, mas o forte é quebrantado. Muitas pessoas confundem força com dureza. É por isso que Deus resiste ao soberbo, porque o soberbo ele é duro de coração. O soberbo se apega à forma como ele entende as coisas. O soberbo se apega à forma como ele aprendeu, ou se limita aos traumas que viveu, e muitas vezes se torna alguém duro. Se eu pegar essa xícara aqui e jogar aqui, ela vai quebrar, porque a ação da gravidade vai ser exercida nessa porcelana, e ela vai quebrar, e porque o material dela é muito rígido. Mas imagine aqui uma xícara de borracha, cheia d'água, eu tomo aqui um pouquinho e jogo aqui, ela vai bater. Se a gente pudesse ver em câmera lenta, ela ia comprimir um pouquinho e ia voltar. O Senhor requer de mim e de você um coração quebrantado, um espírito humilde. E nós vemos aqui, falando nesse momento para os homens, que aqueles que temem ao Senhor terão a sua família ao redor da sua mesa, em paz, em harmonia, em amor. Quantos aqui desejam ter a sua família reunida em volta da mesa, temendo ao Senhor? Diga amém. Embora eu tenha trazido esse texto aqui direcionado aos homens, esse é o papel de todos nós. Todos nós, homens, mulheres, crianças, pais e filhos, nós temos que ser intencionais em desejar estar juntos ao redor da mesa. E é justamente aí que nasce, cresce e se reproduz a crise das famílias. Começa na desvalorização, no esvaziamento das mesas, nas refeições que já não são mais pensadas e planejadas. Não sei se você conhece alguém assim, uma família distante da sua, um primo distante, e cada um vai acordando, vai se servindo, vai comendo. Quando o outro chega, a mesa ainda tem a migalha do anterior, e aí já briga porque deixou sujo. Você conhece alguma família assim, lá de longe, assim, lá de outro país? Lá, assim. Pois é. Infelizmente, isso tem se tornado normal, mas o Senhor colocou em nossos corações para que neste mês de maio, a nossa igreja, por meio das palavras desta série, possa trazer de volta aquilo que é essencialmente divino, sagrado e bíblico, e que muda a história da humanidade, muda a história de relacionamentos, muda o destino de famílias, que é a cultura da mesa. E cultura da mesa não é simplesmente sentar para comer junto, porque você pode sentar para comer junto e só a sua boca e o seu estômago estarem naquele lugar, a sua cabeça pode estar em outro. Uma recente pesquisa mostrou, por exemplo, que no Brasil, 40% das famílias, gente, 40% é quase metade de mais de 200 milhões de habitantes. 40% das famílias não participam do jantar. Ela foi bem específica, falou do jantar. E se a gente fosse expandir essa pesquisa para café, almoço? Pare para pensar na sua rotina hoje. Eu não vim aqui para te acusar, mas para te edificar. A minha família vive uma rotina muito corrida. Se nós não formos intencionais em sentar juntos, a gente tem todas as razões do mundo, de logística, de horários, para não estar junto. Não deixe a sua casa se transformar num hotel. Você sabe quem está hospedado do quarto ao lado quando você vai para um hotel? Você não sabe. Se você for lá na recepção e perguntar, eu estou aqui no 302, quem está no 303? A pessoa não vai te falar, porque não pode. A não ser que você chegue num grupo, se divida em quartos, mas pense numa situação normal. Você vai viajar a trabalho, se hospeda no hotel, você não sabe nem quem entrou, quem saiu antes de você, nem quem está no quarto ao lado. Você pega aquela lista de check-in e está lá o quê? Café das 6 às 9. Não é assim, via de regra? Você combina com alguém para tomar café? Não combina, a não ser que você esteja em casal, mas imagine uma situação onde você está sozinho. Centenas de pessoas naquele hotel, cada um descendo no seu horário, subindo no seu horário, fazendo uma refeição do seu horário. Ninguém tem compromisso com ninguém no hotel, porque cada um está ali por sua própria conta e para sua própria rotina. Quantas casas têm virado hotéis?
O Senhor me manda te dizer nessa manhã: não deixe a sua casa virar um hotel. A nossa casa foi gerada para ser um lar. Não admita menos do que isso. Não negocie, porque hoje foi o café que não deu para tomar junto, porque estava muito corrido, estava próximo da hora do culto. A gente também estava corrido lá em casa, mas a gente deu o nosso jeito e sentou lá. Não foi o tempo longo como a gente gosta de ter, mas tivemos um tempo hoje já. Teremos no almoço, teremos na janta. E aí, para ser intencional, 70% nessa mesma pesquisa das famílias brasileiras, ainda que sentem juntos, fazem refeição com algum dispositivo eletrônico ligado, seja TV, tablet ou celular. E muitas vezes é tudo junto, né? Não sei se você conhece alguma família assim distante, que senta, tá cada um, a irmã já se acusou, que é a minha. Deus vai mudar isso, irmão. Senta, tá lá a televisão, no jornal, e eu não sei, porque parece que tem pessoas que têm problema de audição, que a televisão, o volume vai do 0 ao 50, está no 40, e está no balanço geral. Homem esfaqueia a esposa, e está lá o bife comendo, irmão. E o cara está gritando no balanço geral, mas o filho está aqui vendo rios, a menina está no TikTok. É uma loucura. Lá em casa só tem mulher, só eu de homem. Precisa tentar resolver isso. Cadê a pastora Lindete? Não está ligado. E aquilo que será ligado na terra será no céu, aleluia. E tem dia que eu chego, às vezes eu chego 6 da tarde, 7 da noite, às vezes eu chego 10. Quando eu chego mais cedo, estão as 3 lá. E aí eu digo: menina, baixa essa TV, Alice, desliga esse tablet. Melissa, papai, porque hoje na escola a outra vem, e a outra vem, olha o vídeo que eu gravei, olha, eu fui aconselhar uma irmã hoje, uma de cada vez. Eu vou tentando ali articular para que a gente consiga conversar. Homens sabem do que eu estou falando, quem tem mulher em casa, criança em casa sabe. Se a gente não for intencional em estabelecer um ambiente de comunicação eficaz na nossa casa, ao redor da mesa, nós teremos famílias disfuncionais. E eu vou te dizer uma coisa: ou a sua família vai se conectar entre si, ou as partes dela estarão conectadas com outras partes, estarão conectadas com o que está acontecendo no mundo, estarão alheias ao que está acontecendo dentro de casa. Quantas vezes pais não têm a menor ideia do que se passa no coração dos filhos e vice-versa? Quantas vezes o marido não sabe o que está acontecendo com a esposa e vice-versa? Esse ambiente de desconexão é um ambiente maligno, é um ambiente que gera um terreno fértil para a falência das famílias. Mas o Senhor tem nos levantado para profetizar um crescimento saudável. O Senhor tem nos levantado para profetizar e trazer palavras de alinhamento para famílias, casamentos e relacionamentos. Um dos profetas mais lindos da Bíblia, que tem o meu nome inclusive, Joel, ele falou que nos últimos dias o coração dos pais vai se converter ao coração dos filhos e vice-versa, porque muitas vezes você vai precisar usar a mesa para se reconciliar. Eu estava numa reunião de trabalho com um casal que é dono de um restaurante muito legal aqui em Teresina, e aí eu fui conversar com um dos gerentes dele, e o cara me disse: olha, a gente estava tão preocupado com o atendimento aqui certo dia, arrumamos tudo, e percebemos que um casal entrou, e o semblante dele estava assim um pouco fechado, e o dela também, e aí eu já disse para o garçom: cara, eles estão brigados, vamos embora ajudar nessa reconciliação. E o casal então sentou à mesa no restaurante, e os garçons que perceberam, acho que, não sei se são crentes, mas tiveram discernimento naquele dia, um já chegou com a carta, falou assim: olha, a picanha hoje está especial. E o cara falou: pô, traga logo a de 500, aquela argentina. E o outro falou assim: a cajuína está bem gelada, com 2 copos de gelo e limão, por favor. E eles me contaram essa experiência, o gerente lá e o garçom, que conforme eles foram comendo ali naquela mesa, aquele casal, eles de longe observando, né? Porque o garçom fica sempre de longe observando, né? A cajuína acabou na tua garrafa, o senhor quer mais uma, né? Porque quer vender também. Mas naquele dia, além da venda, eles me contaram que se preocuparam, porque perceberam como aquele casal havia chegado lá. E aí a gente trocando uma ideia sobre atendimento, eu tenho feito um trabalho com eles, e ele me disse: Joel, no final,
eles saíram de lá de mãos dadas, a mulher já deu uns 2 beijos no cangote dele, a gente pensou, é hoje. Salvos por uma picanha e uma cajuína, irmão. A experiência da mesa. A mesa muitas vezes vai precisar ser para a sua família, para o seu casamento, um lugar de reconciliação. É por isso que alguns irmãos hoje vão levar as esposas para almoçar fora. Eu escutei um amém assim tão nas irmãs, eu não escutei uma voz de homem. Tem homem aqui nesse lugar, irmão. É por isso que hoje os homens vão levar as mulheres para almoçar fora. É por isso que alguns homens hoje não vai dar para o almoço porque o feijão está na panela, mas vão sair para jantar fora. Eis que te digo de mim mesmo, pelo amor de Deus, a mesa é um ambiente muito especial. Não permita que essa vida louca de compromissos e agendas e correria e rotina, esse excesso de coisas que a gente faz, torne o seu tempo de qualidade e de quantidade. Tem gente que fala muito de tempo de qualidade. Tá bom, vou ter 10 minutos de qualidade com a minha esposa. Não serviu para nada, irmão. É qualidade e quantidade. Não permita que os relacionamentos na sua casa, os relacionamentos com as pessoas que você ama, os relacionamentos com amigos, com irmãos que o Senhor te deu, com pessoas que o Senhor colocou para caminharem com você junto para o seu propósito, não permita que esses relacionamentos se enfraqueçam. E a mesa, ela é 100% bíblica, 100% bíblica, e foi estabelecida por Deus como um dos principais itens do tabernáculo. Se você for lá em Êxodo, no capítulo 23, você vai ver os detalhes do tabernáculo, o pátio, o átrio, o santo lugar, o santíssimo. Aí tinha o candelabro. Se você for estudar sobre a estrutura do tabernáculo, lá você vai encontrar um dos elementos principais, como a mesa da preposição. Sabe por quê? Porque o tabernáculo no Antigo Testamento ia sendo movido. O povo já tinha saído do Egito, só para contextualizar vocês. E agora esse povo está a caminho de Canaã. E aí Deus começa a se manifestar, você vai lembrar disso, com a coluna, a nuvem durante o dia para refrigerá-los, e a coluna de fogo à noite para aquecê-los. E nessa caminhada, nessa peregrinação pelo deserto, eles vão se fixando durante algum tempo em alguns lugares. Lá eles armam as suas tendas e lá eles montavam o tabernáculo. A nuvem se moveu, Moisés, vamos carregar tudo, carrega as tendas de todo mundo, milhões de pessoas carregando suas tendas, e as pessoas que já estavam designadas a trabalhar no tabernáculo, carregavam, desmontavam, embalavam, transportavam. A nuvem parou bem ali, é aqui, monta tudo de novo. Gente, se o tabernáculo era a representação da congregação de Deus, e uma das suas principais partes era a mesa, isso não é à toa, não é coincidência. Muitas vezes o que nos falta é conhecer um pouco mais sobre a palavra, para entender que de Gênesis a Apocalipse, você vai ver mesa para todo lado, você vai ver o tempo inteiro. E eu quero te dar algumas chaves nessa manhã que podem mudar a sua vida, o seu casamento, a sua família e todos os seus relacionamentos. Primeiro, a mesa é um lugar de comunhão. E comunhão vem do termo grego koinonia. E se a gente olhar a palavra no português, comunhão fala sobre aquilo que é comum. Diz respeito de se ter o mesmo sentimento, a mesma fé, o mesmo amor. Uma família que caminha em comunhão, ela estará alinhada em todas as áreas. As finanças estarão alinhadas entre marido e mulher e filhos. Os sonhos, os projetos, o que a gente vai fazer amanhã, na próxima semana, vamos todos hoje para o culto das 10. Isso é comunhão, é ter um sentimento comum. Comunhão nos lembra sobre unidade, e unidade é diferente de uniformidade. Nós temos o mesmo pensamento, nós desejamos as mesmas coisas, mas nós somos essencialmente diferentes, porque cada filho desse Pai perfeito é um filho especial e único, não tem ninguém como eu, não tem ninguém como você. E as pessoas às vezes travam porque acham que comunhão remete à uniformidade. Não, comunhão reflete a unidade. Você quer ver a unidade lá na sua casa? É quem vai lavar a louça e quem vai secar e guardar.
Precisou os dois, marido e mulher, por exemplo, botar a mão. Não, está aqui, ó, eu lavo aqui, tu lava aqui. Não, divide as tarefas. Ali havia um mesmo propósito, mas cada um teve uma contribuição diferente. Mas ali houve uma comunhão, por exemplo, nessa atividade tão rotineira. Alguém já lavou louça aqui? Diga amém. Quem lavou louça hoje? Quem vai lavar ainda? É engraçado, 70% da igreja não lavou, nem lavará. Vocês têm máquina em casa, como é? Secretário 24 horas. Um povo ali não levantou a mão em nada. Lavou louça? Nunca. Lavará? Jamais. Eu não estou entendendo isso aqui. Meus amados, toda a base da nossa fé está estabelecida sobre o pilar da comunhão. Vou te dar um exemplo. O Deus que nos criou, Ele habita em perfeita comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então Ele coloca o homem no Éden e logo em seguida observa e diz: não é bom que o homem esteja sozinho. A nossa origem, a nossa natureza é sobre não estar sozinho. E é por isso que, embora existam coisas na sua fé que só acontecerão lá no seu lugar secreto, lá quando você fecha a porta do seu quarto, Mateus capítulo 6, também, como nos ensinou nossos pastores, tem coisas que só acontecerão na igreja. Existem determinadas porções de Deus sobre a minha e sobre a sua vida que só são liberadas no comum, na comunhão. Existem coisas no seu casamento, na sua família, que só acontecerão no comum, na comunhão. E a mesa é o melhor lugar para isso. E o momento de comunhão, no meio de uma refeição, quando você tem a oportunidade de conversar, de estar numa mesa, ele gera algo diferente. Você quer ver? Às vezes você está com a sensação de que está distante de alguém. Ah, fulano de tal nunca mais me ligou, não sei o quê. E aí de repente, ei, vamos tomar um café? E aí você sai, toma um café com uma pessoa, ou vai comer um hambúrguer, um sushi, alguma coisa. E aí terminou aquela conversa, você foi para sua casa, ele foi para a casa dele, ou entre as irmãs. E aí você pensa, poxa, fulano é especial. Somente a distância que muitas vezes cria o ruído. Eita, está diferente. Eita, agora está muito corrido, tem mais tempo para ninguém. Somente porque não sentaram para comer juntos. Amizades são fortalecidas, laços são estreitados. A comunhão tem um poder sobrenatural. E estar à mesa e poder compartilhar o pão fortalece os nossos relacionamentos. E é por isso que a mesa é a palavra que você vai ouvir falar centenas de vezes esse mês. A mesa é um lugar de comunhão, porque quando estamos na mesa nós estamos no mesmo nível. Afinal de contas, via de regra, com exceção da cadeirinha da criança nos restaurantes, que é maior, via de regra, as cadeiras em volta da mesa, ou ali num quadrado, se for quadrado, as cadeiras são da mesma altura. Embora nós tenhamos alturas ligeiramente diferentes, mas quando todo mundo se senta em cadeiras da mesma altura, os olhares ficam muito próximos. E a gente tem aprendido a ter o olhar muito fixo aqui, mas pouco fixo aqui. Você conhece pessoas que quando conversam têm dificuldade de olhar nos olhos? Está sentado na sua cadeira? Pessoas hoje estão fixamente aqui e os algoritmos agradecem, porque você para ali num conteúdo sobre um assunto e fica ali lendo, e o Instagram, e o Twitter e os outros vão começar a te mandar mais coisas sobre esse conteúdo, e você fica ali cada vez mais fixo. Os olhares estão cada vez mais fixos nas telas e cada vez mais dispersos em relação a uns aos outros. Mesa, lugar de comunhão, é sobre uns aos outros. Ali nós podemos literalmente estar no mesmo nível. A mesa é um lugar para trocar experiências do cotidiano, para partilhar não apenas de um alimento, mas principalmente do prazer de estar junto. Sexta-feira eu estava um pouco cansado e com muita coisa na cabeça, e aí eu liguei para a pastora Lindete, a gente tinha alguns compromissos. Eu falei, amor, cancele os compromissos da noite, vamos deixar para uma outra oportunidade essa visita aqui. Eu preciso ter um tempo de comunhão com você. Acertamos com a nossa secretária lá, que cuida das meninas e da casa.
Você vai ficar até mais tarde hoje, vou lhe pagar a sua extra. E nós saímos, fomos ao cinema, pegamos uma sala VIP 3D, 10D. Muito bacana. Você está deitado lá, o cara vem com tablet, você quer comer o quê? E ali ficamos por 3, 4 horas de tempo. Quando saímos de lá, comemos mais uma besteirinha, fomos para casa e tivemos um tempo de comunhão como casal, juntos, saindo para passear. Mas a rotina do dia, se eu fosse olhar aqui no meu Google Calendar, na minha agenda virtual, que bipa esse negócio aqui a cada 15 minutos, não tinha vaga. Não tinha vaga. E depois eu perguntei para ela, você gostou? Ela, muito, foi um especial e tudo. Se nós não formos intencionais em nos colocarmos em nossas agendas, nós passamos da vida plena e abundante que Deus nos prometeu para ter, para a sobrevida. Você começa a sobreviver. Você entra num piloto automático, e eu não estou te convidando aqui para ser irresponsável. Eu transferi compromissos que poderiam ser transferidos. Eu não deixei de cumprir com nenhuma obrigação, não deixei de pagar nenhuma conta, nadinha. Eu consegui transferir o que dava para ser transferido. Se nós não formos intencionais, nossos relacionamentos se enfraquecerão, nossas amizades se enfraquecerão, nossos elos como igreja se enfraquecerão, nossos casamentos se enfraquecerão. Você consegue olhar dentro dos olhos da pessoa que está do seu lado, nesse exato momento? Lá dentro. Confira na sua mente 15 segundos. %90 já parou. Se eu não tivesse pedido para você isso, agora eu vou voltar aqui. Não falei nada disso. 15 segundos é muito tempo, sim ou não? 15 segundos é muito tempo, gente. Esquece o negócio de olhar no olho aí. 15 segundos, eu não pedi isso aqui não aconteceu. 15 segundos é muito tempo? Mas você não conseguiu olhar 15 segundos nos olhos dessa pessoa. Mas consegue olhar 15 segundos fixo para a tela? 15 minutos. 1 hora. Aquele recomendado do Reels tá lá. Vai rolando, você passou 1h30. Eita que eu não fiz tal coisa, eita que eu não fiz tal coisa. Pastor, me ajude a vencer a procrastinação. Aí começa. Olho no olho. A mesa é para isso. Mas o nosso ritmo está tão disperso, os nossos olhares estão tão dispersos, a nossa mente está tão dispersa. Deixa eu te falar uma coisa. Olho no olho na mesa representa também, além de fisicamente, a nossa capacidade de olhar nos olhos do Senhor. Como é isso, pastor Joel? Muito simples. Você pode ter uma mesa, não a mesa física, mas a mesa da comunhão com Deus, que está disponível para mim e para você, no meio do seu quarto de oração. Agora, esses 15 segundos que você não conseguiu olhar nos olhos dessa pessoa que está do seu lado, pode ser exatamente o tempo que você não consegue ter de oração. Senhor meu Deus, obrigado pelo dia, Senhor. Guarda minha família, amém. Conhece alguém assim? Já aconteceu com você? Muitas pessoas aqui têm dificuldade com oração, têm dificuldades com leitura. Eu não vou nem restringir só a Bíblia. Leitura. Os estudiosos dizem que se você conseguir vencer os 15 primeiros minutos, você vai conseguir romper. Se você não consegue ler por 15 minutos, se você não consegue falar com Deus por 15 minutos, você está com uma dispersão absurda. E a nossa geração, ela é muito incitada a essa dispersão por tanto estímulo visual externo que nós temos. E a mesa vem para nos trazer de volta. Você vai usar a partir de hoje na sua casa o método do cesto. Sabe qual é o cesto? Sabe aquele cesto de pão que tem? Você tira o pão de dentro, compre outro. Está na hora de comprar cesto novo na sua casa. Pega aquele mais velho, sentou todo mundo ao redor da sua mesa, você vai passar o cesto. Celular. Ei, celular. Recolhe os celulares. Bota o celular num canto. Porque tem gente que leva o celular para a mesa e bota bem aqui assim. Aí começa. Aí o prato esvaziou. Aí ele pega.
Aí o outro fala assim: passei lá. Não, já terminei de comer. Já terminei de comer. Como se você estivesse ali para cumprir ali só um ritual de colocar um alimento da boca para ir para a barriga. E agora que já terminou o que interessava, você não precisa. Mesa é lugar de conexão, não é lugar apenas de refeição. Vou repetir: mesa é lugar de conexão, não apenas lugar de refeição. Amém? Será que realmente existe prazer em estar junto? Ou será que quando alguém pede para tomar um café com você, você, eita, lá vem, tanta coisa para fazer, ter que sair com essa pessoa, ter que aconselhar. Será que isso passa pelo seu coração? Será que a refeição se tornou algo de uma mera burocracia familiar obrigatória? Se tornou isso, eu profetizo sobre a sua vida nessa manhã, que o Senhor vai restaurar os laços emocionais, que o Senhor vai trazer de volta a vontade de estar junto, irmão. Por mais absurdo que isso pareça, tem famílias que não sentem mais vontade de estar juntas. Mas a palavra do meu charado, profeta Joel, vai se cumprir na sua casa. O coração dos pais vai se converter ao coração dos filhos, do marido à esposa. Os olhares vão se cruzar. Eu quero te dizer que no final desse mês você vai ter um testemunho para contar. Agora venha para os cultos, traga seu caderno, anote as palavras. Eu conversei com as meninas lá em casa hoje, na hora do café. Eu disse: olha, o que Deus vai derramar esse mês é para a gente estar assim, sedento, faminto, para mudar a nossa cultura. E a gente tem sido intencional nisso aqui, mas eu quero muito mais. Eu quero mais conexão, eu quero mais amor, eu quero mais olho no olho, eu quero mais empatia, eu quero mais daquilo que Deus tem para minha casa. Se esse for o seu desejo, imagina milhares de pessoas aqui na Joca, em Floriano, em Parnaíba, em Lagoa, todo mundo desejando isso, os irmãos aí, milhares pela Angelim TV. Meu irmão, imagina a revolução que vai acontecer daqui a 30 dias, quando essa série encerrar, e cada domingo, cada palavra, você sair do culto e já for praticar na sua casa. A revolução de uma cidade, de um estado, de uma nação, começa na revolução ao redor de uma mesa. Tem muita gente querendo mudar o mundo, querendo mudar o Brasil, querendo ir para as nações evangelizar. Amém, glória a Deus. Isso pode ser um chamado específico no seu coração, mas comece mudando o que está acontecendo ao redor da mesa da sua casa. Comece mudando o seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Comece sendo mais intencional a se conectar com a igreja e não apenas estar participando, frequentando. Eu sempre digo, uma das maiores tentações desse tempo é sermos simpatizantes do Evangelho. Toda sexta-feira começa a chegar no meu Instagram, direct: pastor, o senhor prega em que culto, em que dia, em que horário? Eu digo: vá para o culto, irmão. Obrigado pelo carinho, mas vá para a igreja. As pessoas elas querem algo que talvez esteja mais afinado com a expectativa do coração delas. Converso com o pastor Frei e fala a mesma coisa. Joel, olha aqui, ó, todo mundo perguntando em qual campus eu prego, em qual culto eu prego. A pastora Flávia também. Porque eu quero ouvir aquilo que é mais conveniente, do pregador com quem eu mais me identifico. Ok, isso faz parte da nossa natureza humana, da conexão que nós temos uns com os outros. Mas, irmão, precisamos ir muito além como igreja. Essa mesa aqui fala sobre a sua casa, fala sobre a sua vida com Deus, mas fala sobre essa vida aqui. Eu sempre digo: olhe para o lado, brinque, abrace tudo, mas muitas vezes não conhecemos a vida de quem está ao lado. Muitas vezes não sabemos da necessidade de quem está sentado atrás. É muito fácil chegar, participar, assistir, ser abençoado. Isso não está errado, é bênção. Mas a porta abre e muitas vezes muita gente vai embora muito rápido. Experimente esse mês a fazer diferente. Experimente se conectar de verdade com pessoas. Sua vida vai mudar. Você vai conhecer histórias incríveis que vão te abençoar muito, e você vai ter oportunidade de contar a sua história para muita gente, e você vai ter a oportunidade de abençoar muita gente. Amém? Amém. A mesa é um pretexto. É um pretexto para estar junto. É um pretexto para se comunicar. Eu não tinha contado para a Alice, para onde eu tinha ido com a pastora Lindete na sexta, e ontem conversando com ela, ela queria saber o filme, o que a gente comeu. Eu sou sempre interrogado, né? Quem é pai de menina sabe que é isso. Acho que é o detalhe. Eu digo: vem cá, eu estou na polícia, o que é isso aqui? E eu falei para ela: filha, a gente foi no cinema tal, a gente assistiu o filme tal, a gente comeu tal coisa e tudo, mas tudo isso para mim foi só um pretexto
O que eu queria era pegar na mão dela, pegar no cabelo, estar perto, dar um cheiro na minha loura. Foi bom demais, gente, e eu vou fazer isso mais vezes. Já tinha um tempinho que a gente não ia no cinema, estava fazendo outras coisas. É um pretexto, diga para mim assim: a mesa é um pretexto para estar junto. O café é um pretexto para estar junto. Arrume pretextos, arrume oportunidades. A comida não é o foco. É bom comer, gente? Maravilhoso. Aí você sai daqui do culto, faça essa experiência. Talvez nem seja preciso, mas se você quiser, faça. Escolha um excelente restaurante e vá sozinho. E coma do prato que você mais gosta. Como seria essa experiência? Seria boa? Sim. Bom restaurante, sai do culto meio-dia, fome. Como que não é bom? É bom. Só que você foi sozinho. Vá com a pessoa que você ama. É encantador, é diferente, é especial. Porque não é o lugar, não é a comida. O lugar, a comida, o ambiente, etc. Tudo é um pretexto. A mesa é um santo pretexto para estarmos juntos. Não existe experiência que substitua a conexão e o significado criados ao comermos juntos à mesa. Eu tenho diversas lembranças da mesa da casa da minha mãe. Muitas vezes meu pai manda do Pará para mim uma caixa de isopor profética. Quando eu estou com abstinência eu ligo para ele. Ele manda muito açaí, peixe, camarão, e acho que você sabe, como paraense a gente come junto, né? É guarnição, o açaí, a farinha, como se fosse feijão com arroz. E quando essa caixa chega em casa, ela não dura muitas horas, a pastora Lidete prepara. Quando aquela mesa é montada, vem um flashback na minha mente de coisas que minha mãe dizia, porque ao olhar para aquela comida, ao sentir o gosto daquele açaí paraense, eu tenho memórias demais dos meus primos indo almoçar em casa, de muita coisa que aconteceu, porque nós somos seres dotados de sentidos, e nós temos que lembrar que os sentidos da visão, da audição, o fato, o tato e o paladar, eles geram experiências, e essas experiências podem construir coisas lindas no nosso coração. E na mesa nós temos essa oportunidade. Você usa o olfato, sentindo o cheiro daquela comida, e aquilo vai te lembrar de quem estava com você naquele dia. Você usa a visão, você vê, você lembra da roupa que aquela pessoa estava. Eu tenho lembranças, quando eu como peixe com açaí, de vários episódios. Eu lembro como estava o cabelo da minha mãe, eu lembro a roupa que a minha irmã estava usando, de refeições que foram marcantes para mim e que construíram um senso familiar no meu coração. Mas também você pode exercitar o sentido do tato. Você pega na mão de alguém, você pega num prato e passa para alguém, você passa um suco para alguém, você está exercitando o seu tato, você está ali ouvindo, porque alguém está falando, ou pelo menos o croque-croque do mastigar da farinha na boca de alguém. Você está usando o seu paladar para sentir, mas também para falar alguma coisa, sentir o gosto, mas também para falar alguma coisa. Os 5 sentidos que nós temos biologicamente, eles são exercitados ao redor da mesa. E se eu não tenho a mesa, ou se eu não tenho pessoas na mesa, até mesmo o exercício dos 5 sentidos se torna deficitário. Olha como tudo aponta para a nossa criação, até a nossa biologia fala sobre a teologia. E na comunhão da mesa nós temos a oportunidade de perdoar, como eu falei ainda há pouco. A mesa muitas vezes vai ser um lugar de reconciliação, mas a mesa também pode ser um lugar de celebrar. Pai, tirei 10 em inglês, parabéns minha filha, me passa o arroz. Amor, hoje aconteceu tal coisa, eu tive uma situação com a minha empresa, vem cá, deixa eu ver, o que foi que houve? Só me passa aqui o suco, me conta aí o que foi que houve. Nós temos a oportunidade de perdoar, de encorajar uns aos outros, de celebrar a vitória uns dos outros. A mesa é um altar do Senhor para as famílias, para os amigos, para os relacionamentos. Por isso, essa primeira chave é essa: a mesa é um lugar de comunhão. Segunda chave para você anotar: a mesa é um lugar de ensino. Por muitas vezes, Jesus esteve ao redor de uma mesa com seus discípulos. Chamou os publicanos, almoçou com pessoas que eram rotuladas naquela sociedade como pecadores, porque aquela sociedade era assim: esse aqui é fariseu, esse aqui é publicano,
Isso aqui é mestre da lei, isso aqui é mendigo, isso aqui é leproso, isso aqui é pecador. Era assim, pecador era uma casta social, uma classe social. Jesus sentou em diversas mesas. Agora, em cada mesa que Jesus sentava, além de haver um alimento para o corpo, havia um alimento para o coração, para o espírito. Jesus na mesa não é só pão de trigo, é pão da vida. E esse princípio é incrível e nos revela, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós devemos ser intencionais em nossos momentos de refeição, para que além de comer e beber, também possamos edificar uns aos outros. Também possamos encorajar, celebrar, conectar os sentimentos uns dos outros. Sabe por quê? Porque a verdadeira experiência da mesa, ela nos torna mais vulneráveis. Tem coisas que eu já conversei com pessoas, amigos, mentores e até discípulos. Coisas que eu já abri do meu coração, sentado ao redor de uma mesa, que andando, encontrando com alguém no corredor de um shopping, eu não falei. A mesa conecta. A mesa faz com que você seja mais vulnerável, em especial com pessoas que você ama e confia. E quando eu sou mais vulnerável, eu começo até a falar mais sobre o que eu penso. Quando eu sou vulnerável na mesa, eu falo mais sobre as minhas opiniões. E a boca fala daquilo que o coração está. Então, quanto mais vulnerável eu sou, mais eu falo. E na mesa, mais eu tenho a oportunidade de ser ouvido e, quando necessário, em amor, corrigido. Lucas capítulo 22. Porque o ensino é aquele que corrige. O verdadeiro aprendizado é aquele que traz mudança. Lucas capítulo 22, abra por gentileza comigo. Versículo 24 em diante. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Sabe o que é isso aqui? Se você voltar para Lucas 22 e voltar alguns versículos, para o versículo 7, eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas tem aquele subtítulo, aqui na minha está assim: a ceia do Senhor, que já já a gente vai celebrar inclusive. Sabe o que é isso aqui? Foi os discípulos comendo e bebendo com Jesus, e aí se sentiam tão à vontade, que a vulnerabilidade do coração deles era exposta. Estavam comendo, falando da vida e tudo, e lá sai um pensamento. Eles estavam conjecturando entre si quem era o maior, quem era o menor, quem era o discípulo que Jesus gostava mais, quem porventura seria o sucessor. Esse tipo de conversa mais íntima, que revela os anseios do coração, não sai em qualquer ambiente, sai em ambiente de intimidade. E a mesa da Santa Ceia foi um ambiente de intimidade. Só que nesse mesmo lugar onde eles foram vulneráveis, e só foram por causa da mesa, repito, foram um lugar onde eles puderam ser corrigidos e ensinados, porque a mesa da conexão também é a mesa da repreensão, é a mesa do ensino, não é a mesa da briga. Cala a boca, menino, come isso aí tudo. Não é sobre isso. Eles sussurravam entre si um pensamento. Jesus percebeu: opa, eu preciso ensinar algo aqui. Pessoal, não é bem assim. O maior é o que serve. Aqueles que dominam, eles têm a posição, mas eles não têm autoridade. Jesus começou a falar sobre liderança, sobre serviço, sobre cristianismo. Onde? Ao redor da mesa. Na mesa nós aprendemos a servir e também a repartir. Afinal de contas, o Pai é nosso e o pão também é nosso. É o lugar onde eu aprendo que não é sobre mim e não é só para mim. Passa por mim, me atende, me supre,
me alimenta, mas não é só para mim. Me ama incondicionalmente, mas também ama ela incondicionalmente, ama ele incondicionalmente. Onde que eu aprendo sobre isso? É na mesa. E se você for pensar um pouquinho na palavra repartir, e você quebrar ela em duas partes, fica re e depois partir. E o que é re? É novamente ressignificar. Significar novamente, dar um novo significado. Ressurgir, surgiu novamente. Repartir, partilhar novamente. Dividir o que já foi dividido. Opa! Como assim dividir o que já foi dividido? É porque a porção que chegou na minha mão já foi dividido pelo meu pai. Mas a porção que vai chegar na mesa do meu outro irmão ali, vai ser por intermédio do meu pai, mas usando a minha vida. Por quê, pastor? Porque foi assim na multiplicação dos pães e peixes. Jesus não jogou pão para cima e peixe para cima, e caiu para todo mundo um pedaço. Ele foi repartindo entre os discípulos, e os discípulos foram repartindo, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas, e quanto mais ele repartia, quanto mais, imagine Tiago aqui, Tiago com um pedaço de pão desse tamanho aqui, repartia, entregava aqui, 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 quando ele olhava estava o mesmo pão na mão dele. Aí ele repartia, entregava aqui, 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 quando ele olhava estava o mesmo pão na mão dele. Sabe por quê? Porque quem reparte nunca fica sem. A mesa é o lugar onde eu entendo isso. O Senhor derramou sobre a minha casa uma porção nessa manhã, e então eu vou repartir, porque o que já veio, já foi repartido. Ele derramou sobre mim e sobre muitos outros. E repartir significa entender que alguns vão ser alcançados pela porção que sairá diretamente da minha mão. Por quê, pastor? Porque esse é o princípio. Deus escolhe alguns na sua infinita soberania, deposita sobre esses, para que esses possam repartir. O que é depositado sobre as minhas mãos não é para ficar comigo, eu não posso reter. A mesa é um lugar onde não se retém. Falamos no mês de abril sobre uma vida abençoada, falamos muito sobre generosidade. Olha o lugar onde eu vou exercer minha generosidade, na mesa. O que você bota na sua mesa, irmão, para a sua família comer? Como é que essa mesa está sendo arrumada? Isso mostra, isso revela o nosso coração. Você pega aquela pilha de prato, vai botando, vai papocando o garfo, faca. Não. O repartir é desde imaginar o que a gente vai comer hoje. O que eu quero comer, o que a minha família quer comer, como que eu vou organizar essa mesa. Em alguns momentos, hoje não, porque a gente vai almoçar na casa de um irmão depois do culto, porque tem crente nessa igreja, aleluia. Mas muitas vezes saímos de um culto como esse, para chegar em casa e ainda terminar de preparar o alimento. E a pastora fala assim, olha, tu arruma a mesa, que eu vou terminar de passar não sei o que ali. E às vezes ela se aborrecia, porque quando ela voltava eu estava varrendo, pegando o limpa-vidro. Não, ela bota os pratos, digo, não vou comer na mesa suja. Aqui ainda tem migalha do café da Alice aqui. Não, é uma besteira, digo, vou limpar. Tudo fala sobre o quanto eu estou disposto a viver com as pessoas que eu amo, uma experiência de mesa. Agora entenda, meus amados, não limite o seu entendimento, não limite a sua compreensão bíblica apenas ao partir do pão, porque quando eu estou na mesa, eu também reparto do que Deus tem falado comigo. Sempre que eu sou convidado para tomar um café, é porque alguém quer me ouvir. Pastor, tal situação assim, 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 o que a palavra diz sobre isso? E ali, irmão, um cafezinho expresso de R$8. Não é sobre o café. Com aquele irmão com quem eu conversei antes de ontem, com qual eu vou conversar amanhã e terça, não é sobre o cafezinho. Ele está precisando que eu reparta com ele o que Deus já me entregou. Ele está precisando que eu fale para ele daquilo que eu já recebi. É sobre repartir daquilo que Deus ministrou sobre o meu coração. Quantos aqui têm sido ministrados por Deus? Diga amém. Não tem uma pessoa nesse lugar aqui que não tenha ouvido de Deus alguma coisa nos últimos anos, nas últimas semanas. Ei, irmão, ei, irmã, daquilo que o Senhor já falou com você, tem gente que está precisando ouvir. Que Deus fale com elas, pastor, pela sua boca. Amém? Isso é mesa também. É o lugar onde nós repartimos o recurso mais caro que temos hoje, o nosso tempo. Para mim, uma refeição de qualidade, ela envolve, além da comida, do prato que tem lá, além das pessoas, um tempo de qualidade. Alguém que come muito rápido, está muito angustiado porque tem que sair, porque
Óbvio, às vezes vai estar mais apertado, mas se eu reparto o pão e sou escasso no meu tempo, a minha experiência de mesa está sendo totalmente incompleta. Se eu reparto o pão, se eu vou prover homens, se eu estou provendo na minha casa, estou colocando comida na geladeira, mas eu não faço questão de estar na mesa, eu não estou sendo o sacerdote do meu lar. Se eu reparto o pão e até estou na mesa, mas estou desconectado, eu não estou proporcionando para minha família, homem, mulher. Se eu permito que meus filhos fiquem lá conectados com tudo e desconectados com a gente, eu também não estou tendo o meu papel de pai sendo feito na sua plenitude. Agora eu quero te dar uma dica nessa manhã aqui. Você vai ter algumas oportunidades esse mês. Você vai ter 2 tipos de oportunidades. Ouça o que eu vou te dizer. Você vai ter oportunidade de estar em mesas e você vai ter oportunidade de preparar algumas mesas. Esse mês vai ter muito convite aqui. Vamos almoçar em casa? Aleluia! Esse mês vai ter muito convite para café. Amém? Para comida saudável, amém? Porque o pastorzão agora está aqui, 6km, vai dar certo. Gente, agora tem muita gente também que fica só esperando ser convidado. Convide, arrume, ajeite, promova mesas. Tem pessoas que querem participar só do que o outro promove. Eu quero te desafiar esse mês a promover no que você puder oferecer. É um café com leite e uma peta, estamos juntos. Eu já disse, a comida, o lugar, a estrutura é pretexto. Quem entende isso, diga amém. Nesse ambiente de ensino que a mesa é, nessa segunda chave que eu estou compartilhando com vocês, precisa ficar claro, meus amados, que a mesa é um ambiente perfeito para conversas profundas. Eu não estou dizendo conversas difíceis, para você confessar pecado, para você esculhambar seu filho. Estou falando de conversas profundas e pacíficas. E o objetivo é que ao levantar da mesa, todos saiam de lá alimentados, mas também com a fé edificada e com o coração aquecido. Quantas vezes você já não levantou da mesa com a barriga cheia e o coração vazio? Quantas vezes você já levantou da mesa com a barriga cheia, mas a comida entalada aqui, não estava passando? Por quê? Porque aqui estava cheio de raiva. A comida não desce. Já aconteceu com você ou só comigo? Quantas vezes até a digestão é prejudicada pelo conflito? A mesa é o lugar onde nós vamos levantar alimentados, mas também levantaremos edificados. Levante a sua mão direita, eu quero profetizar que na mesa da sua casa, todos levantarão sempre alimentados e também edificados. Se você recebe isso, diga glória a Deus. Aleluia. E como é que faz para acontecer isso, pastor? Muito simples. É só você não esquecer que a qualidade do conteúdo conversado é tão importante quanto a qualidade do alimento consumido. A qualidade do conteúdo conversado é tão importante quanto a qualidade do alimento consumido. Por isso, para que essa mesa seja esse lugar de ensino, edificação e crescimento, não permita que a mesa da comunhão da sua casa, dos seus amigos, a mesa que você está, não permita que ela se transforme na roda dos escarnecedores. Porque muitas vezes, quem está lá, professou Jesus como seu Senhor e Salvador, a comida é boa, o lugar é bom, mas a conversa é podre. Não permita fofoca na sua mesa, não permita calúnia na sua mesa, não permita desrespeito na sua mesa, não permita que ninguém seja tratado de maneira ruim, não permita constrangimento. Consagre a mesa. Arrumou a mesa? Senhor, aqui está um altar de adoração da minha família. Bote uma cadeira para Jesus, chame sua família. Vai sair com os amigos, que aquela roda de amigos para comer um hambúrguer, uma pizza, seja lá o que for, é no GC, é o momento do lanche. Onde tiver uma mesa, que haja comunhão e que ela seja uma roda de edificação. Não traga discussões inúteis, não traga fofoca, não traga assuntos delicados para a mesa. A mesa não é um lugar de fazer cirurgia, a mesa é um lugar de comer. E por último, eu
eu quero falar sobre a mesa de Jesus. Falei um pouco sobre as nossas mesas, mas existe uma mesa muito especial para todos nós, que é a mesa de Jesus. E na mesa, ele teve diversas experiências. Por exemplo, a primeira experiência de Jesus, uma que eu vou citar aqui, não a primeira cronologicamente. Ele teve os seus pés ungidos por uma mulher que era tida como pecadora. E você vai encontrar isso em Lucas 7. E eu quero ler com você. Nós temos alguns textos para ler antes de eu encerrar. Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou certo, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume em meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela, Jesus sabia, irmão, lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse Jesus a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Nós temos aqui uma refeição que foi preparada para Jesus, irmão. Estava na agenda, tá bom? Estava programado. Simão preparou uma refeição. Mas diferente dos costumes com quem pessoas importantes eram tratadas, Jesus não teve os pés lavados. Jesus não recebeu um beijo, o ósculo santo no rosto. Jesus não recebeu unção na sua cabeça, porque era assim que na época se recebia um convidado importante. E a palavra de Deus nos mostra que quando ele chegou, ele foi direto para a mesa. Ele reclinou-se sobre a mesa, que a mesa deles era baixa. Ele sentava ao chão, comiam ao redor da mesa. A experiência que esse homem teve ao ouvir o ensinamento de Jesus marcou a vida dele. A experiência que essa mulher, rotulada pela sociedade como pecadora, teve, marcou a vida dela. E onde isso aconteceu? Tendo como pretexto uma mesa. A outra mesa em que Jesus se sentou foi a da Santa Ceia. Eu vou ler o texto daqui a pouco, mas já adianto para vocês. Lucas 22, do 7 ao 38. Até o traidor teve lugar nessa mesa. Sabe por quê? Porque Jesus sempre vai nos oportunizar. Já que a mesa representa um lugar de cura e de reconciliação e de perdão, até quem está mal intencionado não é removido da mesa. Jesus já sabia dos planos de Judas, mas ainda assim não puxou a cadeira dele. Nos dias que eu estou querendo me afastar de Jesus, nos dias que você está querendo se afastar de Jesus, Ele não puxa a cadeira continua lá. Meu filho, sente aqui. Minha filha, se sente aqui. Coma, beba, sirva-se, desfrute da minha presença. Esse é o convite para mim, para você nessa manhã. Não importa como você entrou por aquela porta, Ele não te olhou: ih, está todo errado, pega essa cadeira aqui. Jamais. Tem gente que fala assim: aproveite, sente na sua cadeira, que se você não sentar, alguém vai sentar. Não, na minha cadeira ninguém senta, na sua ninguém senta. O nosso lugar continua reservado na mesa do Pai. Você pode se afastar dele, não usufruir desse lugar. Assim como o pródigo foi embora e largou o lugar dele lá, o Pai nunca ocupou aquele lugar com nenhuma outra pessoa. Amém?
Por meio da mesa, houve arrependimento e salvação na casa de Zaqueu. Você vai ler na sua casa Lucas capítulo 19, versículo 1 até o 10. Não, eu quero ler aqui mesmo. Lucas 19, 1 até o 10. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Houve ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A mesa é um ambiente de salvação. A mesa em que Jesus está, meus amados, é uma mesa especial demais. É uma mesa incrível. Em Lucas capítulo 24, vamos lendo bastante Lucas hoje. Lucas 24, versículo 30 e 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Sabe que episódio é esse aqui? Os 2 discípulos que caminharam com Jesus, saindo de Jerusalém e indo para a aldeia de Emaús. E durante todo o trajeto eles não conseguiram entender que aquele homem lá era o Cristo ressurreto. Mas quando chegaram próximo da aldeia, entraram numa casa para sentar. Ao redor de uma mesa, Jesus partiu o pão, deu para eles. E no momento da comunhão ao redor da mesa, as escamas dos olhos daqueles homens caíram e eles perceberam que quem estava ali era Jesus ressurreto. Sabe o que está faltando para muita gente ter experiência com Jesus ressurreto? Se sentar na mesa dele. Sente-se na mesa do Pai nessa manhã. Ocupe o seu lugar. Você não foi chamado para ser espectador, mas para ser filho. Filho tem lugar, filho tem acesso. Filho, embora educado, não tem protocolo. Senhor, eu poderia por obséquio pegar 2 colheres de arroz. Não é assim lá em casa, é pai, me passa o arroz. Não tem protocolo, tem respeito, tem honra, mas tem acesso, tem intimidade. Muitos aqui precisam sentar de volta nos seus lugares ao redor da mesa do Pai. Muitos aqui nessa manhã precisam voltar ao caminho, voltar ao ambiente da intimidade. O irmão do filho pródigo, mais velho, vivia trabalhando no campo e se via como um escravo. E tudo que o pai fazia era todo dia botar uma mesa para ele. Não tem problema você trabalhar para o rei, contanto que você não esqueça de sentar na mesa, porque você não é funcionário, você é filho. Filho tem 2 características principais: assume a responsabilidade, porque sabe do tamanho do reino e de como precisa ser feito. Assume responsabilidade. Filho assume responsabilidade. Filho maduro assume. Criança precisa ser entretida o tempo todo. Você quer ser o que aqui hoje? Você quer ser um filho maduro? Ou você quer ser um bebê que precisa de entretenimento? Ei, aquece a tua fé nessa manhã, igreja. Saia do nível de precisar ser entretido. Saia do nível de precisar ser estimulado. Saia do nível de alguém ter que dizer levante suas mãos, embora a gente vá dizer sempre. Saia do nível de precisar ser adulado. Existe uma mesa, e a mesa é para os filhos, e filhos maduros são responsáveis pelo reino, mas também estão sempre com o rei. Não adianta se envolver loucamente nas coisas do reino, se você não lembrar que tem acesso, seu prato está na mesa, a comida está pronta, o pão está fresco, a água está gelada. Nós temos acesso a essa mesa. E o Espírito Santo me mostra nessa manhã que muitas mesas das famílias estão desajustadas, desorganizadas, disfuncionais, porque muitos dos que deveriam estar sentados na mesa do Pai não estão. Deixa eu te falar uma coisa bem aqui, grava no seu coração. Se você ocupar o seu lugar na mesa do Pai, a mesa da sua casa nunca estará vazia.
Se você ocupar o seu lugar na mesa do banquete que é servido para você, você vai ter prazer e satisfação em fazer o mesmo com os seus. Você vai ter prazer e satisfação em preparar a mesa para discípulos. Você vai ter prazer e satisfação de estar em mesas onde você é chamado para estar. Eles só tiveram a revelação do Cristo ressurreto ao redor de uma mesa. João capítulo 21, versículo 9 e 10. João 21, 9 e 10. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Sabe o que é isso aqui? É Jesus ressurreto, que foi novamente lá na beira do mar, mandou eles novamente jogarem a rede. Novamente eles tiveram uma pesca maravilhosa. E quando eles trouxeram o barco para a praia, Jesus já estava sentado. Eu fico imaginando a cena, 2 tijolinhos, o ferrinho ali, a grelhinha, já tinha pão e peixe. Já tinha, porque quem prepara a mesa providencia o recurso. Só que quando os discípulos vieram, Jesus também deu a eles a oportunidade de contribuir. Nós acabamos de ler, já estava lá o pão e peixe, e ele falou assim: ei, dos que vocês pescaram, tragam alguns também, vocês podem adicionar na mesa. Sabe o que é isso aqui? São 12 homens, Jesus mais 11, porque Judas estava morto já, sentados na areia. Imagine a cena, o amanhecer, 12 homens sentados em círculo, 2 tijolinhos, uma grelha, pães e peixes. Não tinha supply, irmão. Não tinha vaso, não tinha flor, mas tinha comunhão. E o mais importante, tinha Jesus. Nós temos a cultura de arrumar a mesa. Te convido no nosso lounge, tem uma mesa linda, porque faz parte, nós somos excelentes. A mesa da sua casa pode ser excelente. E como diz o Cortella, faça o melhor que você puder, com a condição que você tem hoje, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Qual é o seu melhor? É 4 xícaras, pastor, não tem suplá, não tem problema. Está limpinha a sua mesa, está organizada. É o melhor dentro do que você pode fazer. Qual era o melhor daquele cenário? Eram 12 homens sentados em volta de um fogo, assando pães e peixes, mas a diferença foi que Jesus estava lá. Se a mesa estiver linda, arrumada, maravilhosa, tudo do bom e do melhor, e Jesus não estiver lá, não serve para nada. Mas por que não trazer Jesus para a mesa e preparar ela lindamente também? Por que não? Faça. E naquela roda de 12 homens ao redor, perdoa a redundância, de pães e peixes na brasa, ali Pedro foi resgatado. Jesus chama Pedro para o canto. Vamos dar uma volta, Pedro. Vamos. Pedro, tu me amas? Ele respondeu: eu te amo, Jesus. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele respondeu sim. E ele pergunta pela 3ª vez. Sabe onde começou a restauração de Pedro? Pedro ia voltar a ser um pescador. Jesus já tinha dito para ele anos atrás: você vai largar essas redes e vai ser um pescador de homens. E Pedro voltou a ser pescador porque tinha perdido a esperança da ressurreição. E ao redor de uma fogueira com peixe, pão, sem nada, mas ali era uma mesa, ali começou a restauração de Pedro. Existe uma fogueira nesse lugar, nessa manhã, tem pão, tem peixe, Jesus está aqui, a sua restauração pode começar agora. A restauração do seu casamento, da sua vida, do seu ministério, dos seus sonhos, pode começar agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas 15, 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Sabe quem é esse? O filho pródigo. Na pior fase da vida dele,
Ele não falou da cama quente que ele tinha na casa do pai. Ele não falou da estrutura da fazenda. Poxa, eu aqui nesse curral e o meu pai com milhares de hectares. Eu aqui nesse curral servindo porco e meu pai tendo muitos funcionários que poderiam me servir. Eu aqui nesse calor e o meu quarto lá com uma cama king, com um ar-condicionado de 30 mil BTU na minha cara. Ele sentiu fome. E quem tem fome não pensa em mais nada a não ser comer. E na fome ele sentiu falta da mesa. Na fome ele desejou estar de volta na mesa. Será que o seu coração nessa manhã tem saudade da mesa? Será que você olha para dentro de si e pensa, já estive sentado mais perto? Será que você deseja hoje chegar mais perto de Jesus e dizer, estou de volta, meu prato está vazio, eu não trouxe nada para a mesa, como diz o Alessandro, apenas a fome e a sede, mas eu estou aqui, eu me trouxe. Levanta a sua mão direita, diga isso para Deus, diga, Jesus, eu não trouxe nada para a mesa, eu apenas me trouxe. E se você tem esse desejo, eu finalizo essa mensagem com o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Põe-se de pé, ouça. Levante as suas mãos nessa manhã. Ele está batendo, abra a porta, vamos. Abra a porta. Abra a porta do seu coração. Abra a porta do seu coração. Espírito Santo, nessa manhã nós te damos o acesso à nossa vida. Nessa manhã nós nos achegamos ao Senhor. O Senhor não vai precisar bater com mais força não, porque nós já abrimos a porta. O Senhor pode entrar e fazer morada. O Senhor pode entrar e mudar a minha vida e mudar a minha história. Vamos. Eu falei ainda há pouco, filho maduro não precisa de estímulo. Você não precisa de estímulo, você é maduro. Você é filho maduro, filha madura. Então vá, acesse, abra o seu coração